Olá galera, aqui é o professor Danilo e agora nós vamos estudar então progressão aritmética, tá? A progressão aritmética ela está ligada diretamente a sequências numéricas, ok? E para entender isso melhor, nós vamos então aqui resolver alguns exemplos, tá? O primeiro passo para entender a progressão aritmética é entender o conceito de razão, tá? Vamos lá. Para entender o conceito de razão, eu vou aplicar aqui, ó. Vamos determinar a razão das seguintes sequências. Então aqui eu tenho aqui na letra A uma sequência numérica, que ela é determinada como 3, 7, 11, 5, e esses três pontos significam que ela é infinita. Então existe uma sequência, nessa sequência que tem aqui, ela tem uma sequência lógica. Essa sequência lógica ela é uma sequência em progressão aritmética, e até devo citar aqui que a progressão aritmética também é muito conhecida como PA, tá ok? Então se a gente chamar ela de PA em algum momento não tem problema. Então nós temos o seguinte, nós temos aqui na nossa sequência, tá? O número 3, 7, 11, 15 e 3 pontinhos, reticências, infinito. Para eu descobrir a razão, né? Para eu descobrir qual que é o motivo que leva, qual que é a lógica dessa sequência, porque a razão é a lógica, né? Qual que é a lógica para construir o próximo número? É simples, é só eu pegar um número e diminuir o seu antecessor. Então, no caso, eu tenho 7. O antecessor do 7 é 3. Então, é só eu fazer o quê? 7 menos 3. Se eu fizer 7 menos 3, isso aqui vai dar 4. Bom, ainda não me garante que a razão é 4. Por quê? Porque eu preciso testar isso com outro número também. Porque pode ser que a sequência tenha aí, no caso, algumas irregularidades. Então, para garantir que é uma progressão aritmética, que exatamente para garantir que existe uma lógica por trás aqui da sequência numérica, eu vou fazer outro teste. Qual que é o próximo teste? Se eu fiz o 7 menos 3, eu também vou fazer o 11 menos o 7. Então, se eu fizer 11 menos 7, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 também. Agora, mentalmente, a gente pode calcular que 15 menos 11 também vai dar 4. Ótimo! Então, a gente tem aqui que a razão aqui da letra A da sequência 3, 7, 11 e 15 é quanto? A razão dessa sequência é 4. Essa é a lógica que gera o próximo número. Tanto que a gente pode dizer que o quê? Que depois do 15, o próximo número é 19, tá? Porque o 15 mais o 4 vai dar o 19. Exemplo B. No exemplo B, nós temos aqui a sequência 6, 7 e 8. Então, vamos seguir a mesma lógica. Para eu descobrir, então, eu tenho que fazer o quê? O número menos o seu antecessor. Tá? Lembrando que uma sequência numérica, galera, ela tem aqui, essa sequência que apareceu aqui para nós, ela tem 3 números, tá? Mas uma sequência numérica ela pode ter 4, 5, mas no mínimo ela apresenta 3 números para nós, tá? Para que a gente possa garantir que existe uma lógica nessa sequência, ok? Então tá, beleza, temos aqui os 3 elementos, já é suficiente para eu descobrir a minha razão. Como eu vou fazer isso? O número menos o seu antecessor. Então, eu vou fazer 7 menos 6. Quanto que vai dar aqui? 1. Ótimo. Vamos fazer o teu teste, então. Agora eu vou pegar o próximo número. Eu vou pegar o 8 menos o 7. Então, eu vou pegar o 8 menos o seu antecessor. 8 menos 7 também vai dar 1. Ótimo. Então, comprovou aqui para duas situações. Então, isso prova o quê? Que a razão aqui também é 1. Ok? Então, deu certo então para essas duas situações, a razão é 1. Ok? Vamos para o exemplo C. No exemplo C, nós vamos ter 23, 33, 43, 53. E esses 3 pontinhos significam o quê? Que essa sequência é infinita, ok? Então, para descobrir a razão aqui, nós vamos fazer o quê? Sucessor menos o antecessor, sucessor menos o antecessor. Então, vamos fazer 23 menos... Perdão, nós vamos fazer 33 menos o 23, me perdoem, que é o sucessor menos o antecessor. Então, é 33 menos o 23.
que vai dar quanto? 10. E nós vamos fazer de novo, tá? Se a gente pegou o 33 e fez menos o 23, agora a gente vai fazer o 43 menos o 33. 43 menos o 33 vai dar quanto? 10 também. Eu não preciso nem continuar, porque eu sei que de 43 para 53 tem quanto? 10. Então, é uma sequência aqui contada de 10 em 10. Então, logo, a razão aqui é 10. Esse 10 aqui que a gente encontrou, ele é a lógica da sequência numérica que a gente tem aqui, ok? Então, vamos para o exemplo D. Aqui no exemplo D, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter uma sequência dos números 8, 8, 8, 8 e reticências, né? Infinitos números 8. Então, como que faz aqui, né? Mesma ideia. Nós vamos ter o número menos o seu antecessor. Então, fica 8 menos o 8. 8 menos o 8 vai dar 0. Então, a gente pegou esse 8 e tirou esse. Agora, vamos pegar esse terceiro 8 aqui. 8 menos 8. Então, fica 8 menos 8, que é o seu antecessor. 8 menos 8 também deu 0. O que significa nesse caso aqui? Significa que a razão é 0. Porque se a gente contar aqui, 8 mais que número que vai dar 8? 0. E somando com 0 de novo, 8 vai dar 8. E somando com 0 de novo, vai dar 8. Então, se eu somar o 8 com 0, sempre vai dar o próprio 8. Então, a razão aqui é 0. Nós vamos fazer a razão da sequência aqui da alternativa E, ok? Nessa sequência, nós temos os números 12, 42, 72, 102 e infinitos, né? Depois da vírgula, reticência significa infinitos. Ótimo! Então, para que nós possamos então identificar a razão, nós vamos fazer aquele método, tá? O número menos o seu antecessor. Então, 42 menos 12. Se eu tiver 42 menos 12, vai ser igual a 30. Ótimo. Vamos fazer o mesmo teste com o 72 e o 42. Então, eu vou fazer o 72 menos o 42. Isso vai ser o quê? Isso vai ser 30 também. Então, quando eu resolvo isso, eu descubro a razão, eu descubro a lógica por trás. Qual número eu tenho que somar para encontrar a próxima sequência da minha progressão aritmética? E no caso, a gente já viu aqui que deu 30, né? Então, a razão aqui, ela é de 30. Lembrando que nós aqui temos que fazer o teste 2 vezes, ok? Por quê? Porque na hora de fazer o teste, pessoal, a gente tem que ter certeza de que se trata de uma progressão aritmética. Às vezes, nós temos aqui respostas diferentes. A gente tenta uma vez, dá uma resposta, tenta outra vez, dá uma outra resposta. Então, no caso, é importante, tá? Neste caso, fazer sempre 2 ou até mais vezes. E a gente pode continuar testando. Ó. 102 menos 30 vai dar 72. E assim por diante. Ok? Vamos para o exemplo F agora. No exemplo F, nós temos a seguinte sequência. Nós temos, então, 35, 30, 25, 20 e reticências, infinitos, né? Números temos aqui nessa sequência. Então, se é uma sequência com infinitos números, e desses infinitos números, o que eu preciso descobrir é o quê? A razão entre eles, a lógica de sequência entre eles. Então, como que eu vou fazer isso, né? Mesmo método. Nós vamos fazer, então, o número menos o seu antecessor. Tá? Então, no caso, nós vamos ter aqui o número 30 menos o número 35. Então, como que eu faço esse cálculo? Eu tenho 30 e eu tiro 35 desse 30. Não dá para tirar 35 de 30. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o quê? Eu vou pensar em dívida, né? Na questão da dívida e do que eu tenho. Então, nesse caso, eu tenho 30. Não aparece aqui, mas a gente sabe que esse 30 é positivo. Então, eu tenho 30 e eu devo 35. Então, se eu tenho 30 e eu devo 35, no final eu continuo devendo 5. Então, o que significa isso? Significa que 30 menos 35 vai dar menos 5, ok? Inicialmente não daria, mas a gente sabe que isso vira uma dívida, né? Então, fica menos 5. Ok, vamos fazer esse mesmo teste para a segunda sequência. Vamos fazer 25 menos 30. Então, vamos ficar 25 menos 30. Vamos fazer 2 vezes para ver se vai funcionar. Então, aqui eu tenho quanto? 25.
e aqui eu estou devendo quanto? 30. Vou seguir a mesma ideia. Então, se eu tenho 25 e eu devo 30, no final eu acabo o quê? Devendo 5 também, porque eu pago os 25 que eu tenho da minha dívida e no final eu continuo devendo 5. Essa lógica de dívida e o que eu tenho, ela serve para qualquer cálculo matemático, envolvendo, no caso, a adição e subtração aqui dos números negativos. Ok? Bom, fizemos o cálculo e concluímos que a razão é o quê? Menos 5. O que isso significa? Que se eu tirar 5 de cada elemento aqui, eu encontro o próximo número. Então, 35 menos 5 vai dar 30. 30 menos 5 vai dar 25. 25 menos 5 vai dar 20. Então, no caso, a razão aqui é igual a menos 5. Aí você se pergunta, por que no caso aqui da letra E, a gente não colocou mais 30? Se a gente sabe que a sequência aqui, ela vai ser adicionando 30. Então, será 12 mais 30, que vai dar 42, mais 30, que vai dar 72. É porque quando é positivo, neste caso, eu não preciso colocar. Eu só preciso representar quando é negativo, no caso do menos 5. Ok? Então, letra G agora. Na letra G, nós temos a seguinte sequência. Nós temos, então, 9, 8, 7, 6. E infinitos números após. Aqui, galera, então nós vamos fazer o mesmo método. Nós vamos fazer o número menos o seu antecessor. Então, vai ficar 8 menos 9. Então, olha só. Se eu tenho 8 e eu tiro 9 desses 8, não dá, né? Então, significa que vamos pensar que eu tenha 8 e eu deva 9. Então, no final, ainda vou continuar devendo 1. Ótimo, resolvemos aqui, então, a primeira situação. Vamos para a segunda. Se a gente fez 8 menos 7, vamos fazer agora 7 menos 8. Então, 7 menos 8. 7 menos 8. A gente sabe que não dá para tirar 7 de 8. Bom, então vamos pensar. Se eu tenho 7 e eu devo 8, se eu pagar o que eu devo, no final ainda continuo devendo 1. Então, 7 menos 8 vai dar 1. O que isso significa, né? Significa que a razão aqui é de quanto? É de menos 1. Então, analisando aqui na sequência, nós temos o quê? 9. Tá? 9 menos 1 vai dar 8. 8 menos 1 vai dar 7. 7 menos 1 vai dar 6. Então, o menos 1 ele é a razão. Ele é a lógica da sequência, ele é o que determina os próximos termos. Tá? Ok? Ele é a estrutura principal. Então, é assim que a gente descobre a razão dentro aí de uma progressão aritmética.